pessoalmente o meu colega, meu irmão de data de nascimento, Silas, né, que faz tempo que não o vejo, a gente conversa de vez em quando aí pelo telefone, mas pessoalmente a gente se via sempre, mas agora, devido a essa pandemia, a gente ficou um pouco afastado. Mas é um prazer estar junto com o Silas aí, viu, Silas? Prazer enorme, viu? A gente tem muita consideração por você e, e a gente também vai hoje falar dessa relação do homem com a teologia, né? O Silas vai abordar o porquê a gente deve estudar teologia. E eu gostaria de falar uma coisa que eu acho muito interessante, que vem desde a intervenção que o Maurício fez ontem à noite, da teologia como revelação, ou da revelação, né, e teologia, sobre o aspecto bíblico, e essa teologia que tem que ser entendida como a aproximação de Deus em relação ao homem, né? Ela é fruto não somente do meu esforço racional, né? Mas ela é fruto da inspiração de Deus que toca o homem, e isso se dá em momentos históricos e na própria história, né? Então, a gente pode compreender também a teologia como um olhar de Deus para a história. A teologia é uma espécie de contemplação, vamos dizer assim. Ela contempla esse olhar de Deus para a história e traduz isso, humanamente falando, né? E tudo isso num sentido de estar mais próximo de uma compreensão daquilo que é a economia da salvação, né? Que é aquela parte da revelação divina na tradição cristã que lida com a criação de Deus e a gestão de Deus, vamos dizer assim, pelo mundo, né? A gestão de Deus em relação ao mundo e à sua história. E, então, uma outra coisa que eu acho muito interessante, que surgiu a partir de ontem, e eu acho que o Silas, na medida do possível, ele vai estar abordando isso. Eu estou até adivinhando aqui aquilo que o Silas vai falar, viu, Silas? Te conhecendo, eu já acredito que você vai falar desse logos da teologia, né? Teologos, né? Desse logos, né? Como sendo dabar, que em hebraico significa palavra, né? E que pode ser traduzido também como ação. É palavra, mas é uma palavra que age, ó, né? Então, é uma ação, é um fato, e muitas vezes, né, essa ação ela é traduzida também como sendo um verbo, né, um verbo de Deus, né? A palavra que gera uma ação no texto de Gênesis 1, né, o famoso poema da criação da tradição da escola sacerdotal, né? Então, a palavra criadora que se faz carne. A teologia é isso. Ela se faz carne, se faz vida, se faz ação no meio de nós, né? Então, vamos deixar que essa intervenção de Deus nos crie, né? E que o Silas se deixe levar pela inspiração do Espírito na noite de hoje. Está contigo a palavra, Silas. O Lúcio fala antes, não, Lúcio? Vai dar boas-vindas aí? Já fez? Tá sem som. Maravilha, agora deu, né? Quero dar boas-vindas a todos vocês, viu? Sejam bem-vindos. Muita gente chegando ainda, né? Estamos, então, hoje nessa segunda noite dessa proposta teológica aí. Hoje o Dr. Silas vai falar
sobre por que o cristão deve estudar teologia. Para quem não conhece o Dr. Silas ainda, tem alguns alunos aqui matriculados que ainda não o conhecem. Ele vai ser um dos professores nosso, tá bom? Essa grade proposta por nós aí, desse curso de teologia, e ele vai talvez se apresentar um pouquinho melhor aí, e vai dar essa palestra de hoje, tá bom, queridos? Então vamos lá, vamos ganhar tempo, doutor Silas? Pode começar já, assim a gente já vai ganhando tempo aí. Eu vou colocar um texto aqui que eu montei, como eu estou dando muita aula online agora, então eu já estou mais craque nesse negócio, tá? É o seguinte, primeiro eu quero dar... primeiro eu quero agradecer ao Joaquim pela confiança, ao Lúcio, ao Jurandir, que está aí também. Minha gratidão. Primeiro, quando eu vi o projeto, eu fiquei empolgado, né? Porque eu vivo teologia é alguma coisa que me apaixona mesmo, mesmo nessa fase que eu estou mais jubilado como pastor, né? Mas, gente, é tão impressionante. Eu chego aqui nesse lugar cheio de livros e fico cada vez mais apaixonado pela teologia. Teologia é alguma coisa que prende o coração da gente e faz arder permanentemente. Então, eu quero já dizer para todo mundo que o meu coração arde mesmo teologicamente. Eu vou citar para vocês uma frase de Barth, né? Barth dizia que a teologia é a mais bela de todas as ciências. Por quê? Porque ela toca a totalidade. Ela toca, isso que o Joaquim falou aí, toca a totalidade da vida, toca a história, toca você e toca a eternidade. Né? Falar em teologia é falar em alguma coisa que não tem fim. E uma vez eu estava lendo Karl Barth, ele dizia o seguinte, que ele era um estudante de teologia. E ele estava citando um outro teólogo, Schleiermacher, né? O Joaquim que sabe pronunciar bem o nome dele, mas ele dizia o seguinte, que ele sempre assinava como estudante de teologia. Então, gente, teologia é alguma coisa interessante. Qualquer curso você vai, termina, conclui, se aposenta. Teologia não tem jeito. Teologia é para a eternidade. Teologia é um curso que vai para sempre. Então, eu quero me colocar à disposição para ajudar, né? Hoje, não vou falar que eu montei uma aula, não. Eu quero ter uma conversa. Eu queria mostrar para todos os alunos uma pergunta muito simples. Por que devemos estudar teologia? E eu quero começar a conversar com vocês olhando um fato bíblico. E quando eu vou para o fato bíblico, eu descubro que a primeira maior aula de teologia no Novo Testamento, após a ressurreição, após a cruz, foi dada pelo próprio ressuscitado. Né? Vocês imaginam no caminho de Emaús uma aula de 1h30, mais ou menos, é o caminho do trajeto de Emaús, e o ressuscitado se coloca com 2 alunos e faz o mais impressionante curso de teologia, né? Uma aula de teologia de 1h30. E eu poderia dizer para vocês que a verdadeira teologia é isso, é a teologia do caminho. A teologia que se faz no caminho da vida. A teologia que se faz no caminho da história. A teologia que vem ao encontro das perguntas de hoje, dos acontecimentos de ontem, né? E que aponta para um novo amanhã. É uma teologia em que Jesus faz uma exegese do Velho Testamento e dá uma aula para mudar o rumo, para mudar a vida, para mudar a espiritualidade, para mudar as categorias de pensamento, para mudar o logos, né? Isso me impressiona muito, né? Então, tá aí. E uma característica que eu penso que tem que ser um curso de teologia.
porventura não ardia o coração enquanto ele falava pelo caminho? Então, eu já quero deixar uma coisa que eu penso claramente sobre teologia. Teologia precisa arder o coração. É por isso que o cristão deve estudar teologia, porque ele precisa deste conhecimento e dessa categoria de fazer as coisas que arde o coração. E, para falar a verdade, só tem um jeito de arder o coração. É tendo aulas na presença do ressuscitado. Por isso que, para mim, teologia é um curso que é diferente de tudo e de todos os cursos, porque é um curso que se faz com o ressuscitado presente. Porque nós precisamos ter um curso de teologia em que a gente tenha todo o conteúdo, mas tenha também a vida. Eu defendo a ideia que teologia é sabedoria, né? E para ser sabedoria, ela tem que ser uma teologia que vá para a prática, vá para a realidade, vá para a vida, vá para a história, vá para o contexto da realidade. Então, eu vou deixar com vocês essa palavra. Não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, e eu quero uma teologia que seja pelo caminho, nos falava, quer dizer, o Logos falava, quando nos expunha às Escrituras, né? E até diria que foi uma aula cristológica. Foi uma aula de hermenêutica cristológica. Foi uma aula de contexto. Foi uma aula de vida. Então, aqui eu começo a fazer uma pergunta, né? Por que os cristãos devem estudar teologia, né? E eu tenho uma frase que eu fui criando ela a partir de outros autores, né? Mas quando nossa paixão por Deus seduz nossa razão, nasce a teologia. Teologia é para quem tem uma paixão, uma incrível paixão por Deus, né? Eu gosto também de dizer que teologia é fé com os olhos abertos. Por quê? Porque nós precisamos abrir nossos olhos. Nós precisamos compreender esse logos divino, essa revelação de Deus, esse Deus que vem ao encontro da história. Nós precisamos ver e compreender esse Deus que faz arder o nosso coração. Então, a teologia é para quem tem uma paixão por Deus. Eu sei que tem gente, vocês que vão ser alunos, alguém vai chegar para vocês e dizer, mas para que estudar teologia? Outros vão dizer assim, puxa, mas tem gente que perdeu a fé estudando teologia. Isso para mim, eu vejo que isso daí é uma ação satânica, sabe? Afastar as pessoas da teologia. Eu diria o seguinte, que uma má teologia realmente leva você para longe de Jerusalém. O que aconteceu com os dois de Emaús, eles estavam com a teologia errada. Eles estavam com a hermenêutica errada, com a interpretação errada, com a conclusão errada. Eles estavam indo para longe do projeto. Mas Jesus vem e dá uma aula de teologia e acerta a teologia deles, acerta a mente deles, acerta a razão, a reflexão deles, e os coloca de novo no caminho certo. Então, um bom curso de teologia leva você para Jerusalém, né? Isto é, leva você para o projeto. Uma má teologia te afasta do projeto. Então, o que nós queremos, e o meu desafio é que este curso seja essa boa teologia, a teologia do ressuscitado, né? Então, é paixão. Alguém me pergunta por quê? Eu digo, porque a fé deseja saber, a fé deseja conhecer. Teologia, dizia Lutero, é a gramática do Espírito Santo. Essa frase de Lutero é tremenda, né? Teologia é a gramática do Espírito Santo. Então, é quando eu quero compreender mais a verdade de Deus, a revelação de Deus, a força que emana do Cristo vivo, as dimensões claras da palavra, né? É isso. Teologia é a gramática do Espírito Santo. É assim que ele escreve e faz a gente compreender a verdade
a vontade de Deus e o melhor de Deus. Houve um teólogo incrível chamado Boaventura, né, que foi um dos doutores do cristianismo, ele dizia o seguinte: quando a fé crê por causa do amor daquele em quem crê, então deseja possuir as razões disso. Teologia é para quem crê e ama quem crê e quer compreender isto. Mais ou menos uma frase de Agostinho, né, que dizia o seguinte: eu quero conhecer quem eu amo. Por isso que eu estudo teologia. Se alguém perguntar para você por que você quer estudar mais teologia, porque eu quero conhecer mais quem eu amo. Teologia é reflexão, é compreensão, é o logos, é revelação, né? Compreender o coração do Criador. Né? Evagrio Pontico, em 399, né? Você vê, faz tempinho. Olha o que ele escreveu: se és teólogo, orarás de verdade. E se oras de verdade, és teólogo. Com isso eu aponto já que, na minha visão, teologia deve nos levar sempre para uma profundidade no orar, em orar cada vez mais com profundidade. A verdadeira oração, ela é a oração que vai com incêndio deste coração inflamado pelas verdades de Deus e pela revelação de Deus. Essas frases é mais para vocês pontuarem na mente por que devemos estudar teologia. Quer dizer, que você que vai dar a resposta. Espera um pouco, eu quero conhecer essa gramática do Espírito. Eu quero entender mais as razões de quem eu amo e por que eu amo. E preciso reativar uma espiritualidade com conteúdo, com verdade, com profundidade. Eu diria para vocês que a teologia é como uma estrela. Para poder brilhar, precisa de seu oxigênio, que é a oração. Então, é espiritualidade. Por que eu estou colocando isso? Para dizer o seguinte: o cristão deve estudar teologia porque ele precisa de mais luz, mais compreensão, mais oxigênio, mais aprofundamento na verdade. Discernir e compreender a verdade e as verdades de Deus. Por isso que eu vou chamar sempre a atenção de que a teologia verdadeira, ela é espiritualidade, né? Eu gosto de pensar nisso daqui, olha, a primeira posição do teólogo é de joelhos, né? Só uma teologia genuflexa obtém do Espírito Santo o dom de uma mente iluminada, inteligência, sabedoria, ciência e conselho que iluminarão em seguida todo o seu labor teológico. Por isso, o cristão deve estudar teologia para aprofundar esta intimidade com o Criador. Então, por que estudar teologia? Porque nos leva a intimidade com Deus, com o Criador, com o autor da vida, com as verdades de Deus. E eu creio isso aqui, olha, só um teólogo que banhe no espírito vivificador e que saia dali gotejando poderá produzir uma teologia viva e vivificadora. A verdadeira teologia é de homens e mulheres apaixonados. Vou voltar. Quando a paixão por Deus seduz a razão, nasce a teologia. Nasce a reflexão teológica. Nasce essa paixão teológica. Né? Porque Jesus deu a primeira aula de teologia no caminho de Emaús, após a ressurreição. O que ele fez? Ele usou uma exposição de todo o Antigo Testamento. Talvez não seja de todo, mas ele expôs o Antigo Testamento. E diz o texto que ele falou de todas as coisas que as Escrituras falavam sobre ele. Então, essa paixão foi sendo formada, foi sendo atualizada e foi levando uma perspectiva de fé. Né? Então, é muito incrível pensar nisso, sabe, teologicamente. Eu estava fazendo uma reflexão ontem aqui, né? Dois textos interessantes, né? Em Emaús, Jesus está no caminho, né? E no caminho ele expõe uma perspectiva da visão dele mesmo, né?
e ele faz um choque do acontecimento, do que aconteceu naqueles dias em Jerusalém, e ele traz as Escrituras para dar respostas a perguntas profundas. Para falar a verdade, ele vem ao encontro das dores mais profundas e mais o dilema humano que está ali, de pavor, de tristeza. E o que ele faz? Ele faz uma exposição, desde as Escrituras, da revelação. Mostra a própria revelação de Deus, a revelação de Cristo, a revelação dele como Logos divino, a partir da categoria que eles conheciam. E a partir da categoria que eles conheciam, traz para novas respostas e atua ali naquele momento ao encontro das perguntas existenciais mais profundas daqueles dois, que é, de fato, a pergunta de todos daqueles dias. Isso mostra que a teologia ela tem uma categoria de, a partir das Escrituras, a partir da revelação, vir o encontro do contexto, do momento, da história. E essa teologia vai provocar o quê? Vai provocar uma nova mentalidade e vai gerar uma nova atitude e vai gerar uma nova ação. O que é interessante que eles vão dizer assim, é noite, fica conosco. Mas esse a noite fica conosco se transforma em algo que o cansaço é transformado em vigor. Porque quando eles contemplam a realidade de que eles estavam diante do ressuscitado, eles saem em disparada para Jerusalém. Eles vieram andando e voltaram correndo. Né? Uma boa teologia leva a isso, leva a ação. Leva uma ação ao encontro da promessa e ao encontro da obediência, ficar em Jerusalém. E da promessa, e da presença, estarei convosco todos os dias. Então a teologia é esse caminho que muda caminhos. É esse caminho que redireciona caminhos. É esse caminho que leva você por novos caminhos, atualizando os caminhos de Deus para a vida sua e da igreja. E do humano, né? O humano que precisa redescobrir novamente o lugar onde tem que chegar, o ponto de chegada. Estou chamando a atenção para o caminho porque, enquanto eu refletia, pensei no outro caminho, né? Paulo teve na estrada de Damasco outra aula, né? Ou a primeira aula dele. Eu diria que foi uma aula de cristologia e eclesiologia, porque ele tem que compreender o Cristo, o Logos, a revelação de Deus, e ele precisa compreender também a igreja. Porque Jesus diz assim, eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele começa a ter a primeira aula para compreensão eclesiológica. Espera um pouco, mexer com a igreja tem a ver com Cristo, e Cristo tem a ver com o Senhor, com o Deus de Israel. Quer dizer, ele tem que pensar, ele tem que refazer toda a sua caminhada, ele precisa ficar cego para poder ver, né? Ele precisa cair na estrada para achar o caminho. Então, é na estrada da vida que se faz teologia. É nessa estrada da existência que a revelação nos encontra. Eu podia dizer que foi uma aula de cristologia eclesiológica e uma aula de eclesiologia cristológica, né? É isso que nasce ali, isso que eu estou já falando aqui, a gente já vai fazendo teologia, né? A teologia se faz, a teologia é um encontro, não adianta a gente pensar numa teologia fechada, a teologia não é um fundo de quintal da igreja, ela é a gloriosa, majestosa revelação de Deus. Ela é viva, ela deve incendiar você. Para mim, a teologia que não incendeia não vale a pena, ela tem que fazer arder o coração, né?
Ela não é só mente, é coração, é existência, é prática, é a vida, é a poética da existência da vida. É arrancar você de onde você está para algo novo, para algo dinâmico. Então, é fascinante, né? Eu sei que já não tenho muito tempo de vida, mas eu queria ter mais 200 anos para estudar teologia, de tão bom que é, né? Teologia é uma paixão, é uma coisa fenomenal. A única coisa boa da teologia, a mais boa disso, é que a teologia é um projeto eterno, né? Então, Deus é uma fascinação dos filhos de Deus. Então, a teologia é para o cristão mesmo. Cristãos apaixonados por Deus, apaixonados por Cristo, apaixonados pela igreja e pelo chamado e pela sua obra. Então, é isso que me fascina na realidade teológica. Eu estava aqui com um livro do Moltmann, que é para mim um dos maiores teólogos, né? Ele tem uma frase aqui, vamos ver se eu acho, ele diz assim, que a teologia eu vou ler, olha aqui, ainda bem que estou com a cabeça boa ainda. A teologia foi e é para mim uma aventura das ideias. Gente, só essa frase aqui me impressiona, né? Um homem aos 90 anos escrever isso. A teologia foi e é para mim uma aventura das ideias. Moltmann agora vai fazer, esse ano ele faz 95 anos, né? Olha só, a teologia foi e é para mim uma aventura das ideias. Ela é um caminho aberto, convidativo. Ponto. Ela fascinou e até hoje fascina a minha curiosidade intelectual. Por essa razão, os meus métodos surgiram pelo conhecimento desses objetos teológicos. Então, quando ele escreve um negócio desse, ela me fascinou e me fascina, escrevi isso aos 90 anos, eu quero dizer que é isso mesmo. Teologia é alguma coisa fascinante para o cristão. Por isso que Jesus disse que é uma ordem, né? Ensinando todas as coisas que vos tenho ensinado. Por isso temos que estudar teologia, porque eu tenho que ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Então a teologia é uma ordem, ensinando. É uma tarefa, né? Ide. Né? E é uma promessa, eu estou convosco, vocês não estão sozinhos. Então a ação teológica não é solitária, é com a presença dele. Né? Então é uma ordem, é uma tarefa e é uma promessa. Quem prega aí já tem aí, ó, 3 divisões boas para um sermão: uma ordem, uma tarefa, uma promessa. E nós temos que pegar isso como uma verdade dinâmica em nossas vidas. A grande comissão inclui essa dinâmica de ordem, tarefa e promessa. Por que estudar teologia? Porque é uma ordem, é uma tarefa, é uma promessa. Então é um ato de obediência. Né? Embora a razão básica para estudar teologia seja que ela é um meio de obedecer ao mandamento do nosso Senhor, existe mais alguns benefícios específicos decorrentes desse estudo. Eu não quero falar muito, por causa aí do tempo, mais provocativo, mas eu quero dizer alguns itens que eu captei de alguns teólogos. Assim, interessante isso. Primeiro, estudar teologia nos ajuda a vencer nossas ideias erradas. Então, nós estamos precisando acertar a cabeça, acertar categorias, acertar o pensamento da igreja. Gente, a igreja sem teologia, ela fica fóssil. Ela se torna uma excrescência de igreja. A igreja sem teologia é uma tragédia. Ela tem todo o destino de viver no erro. A teologia que coloca, porque a teologia é a reflexão da verdade, da palavra de Deus, da hermenêutica. A teologia, como dizia Orlando Costas, é a espinha dorsal da igreja. Então, a igreja precisa disso.
Ela ajuda a gente a vencer nossas ideias erradas. Vou voltar no caminho de Emaús. Aqueles dois estavam com ideias erradas. Eles falam, nós pensávamos que. Quer dizer, eles já tinham criado uma teologia. Jesus vem com a teologia correta bíblica e fala, não é nada disso. E choca-os, e ensina, bota ordem. Então você nota que o cristianismo hoje está muito perdido, né? Você nota as pessoas perderam o rumo. Há muito de um cristianismo sem Cristo. Há muito narcisismo eclesiástico, um narcisismo de autoadoração pastoral, há muito narcisismo denominacional, existe muito narcisismo eclesial até. Tem gente que adora até a sua própria teologia, né? Então não é uma teologia saudável. Então nós precisamos ser curados permanentemente, permanentemente. Então a teologia o cristão deve estudar teologia para ajudar a vencer as ideias erradas, né? A articular permanentemente uma ideia mais saudável. Vou dar um exemplo para vocês que me surge aqui na cabeça agora. Quando você lê o Apocalipse, você chega na igreja de Laodiceia, né? A igreja de Laodiceia chega ao ponto de dizer assim, ó, tá tudo bem aqui, não precisamos de mais nada, né? Quer dizer, aí Jesus diz assim, só que tem um problema, eu estou fora e bato a porta, esperando que alguém abra para eu entrar. Quer dizer, olha só, a igreja se julga tão boa que ela não tem Cristo e acha que ela perdeu a cristologia, perdeu a cristocentricidade. Isso reflete muito uma teologia ruim, uma teologia que alimenta o quintal, mas que não reflete a vontade de Deus. Por isso que eu desafio, para mim e para a nossa escola de teologia que nasce, ela nascer com essa paixão, com esse fogo de uma teologia que faça arder o coração e que coloque em ordem as nossas ideias de acordo com o plano e o projeto original do Criador. Segundo, estudar teologia ajuda a tomar decisões melhores em novas questões de doutrina que possam surgir. Em outras palavras, nós propostas, porque tem surgido novas perguntas. Nós precisamos descobrir quais são essas novas perguntas. Quais são as dores que estão ecoando no povo hoje, no mundo hoje? Qual a resposta que a teologia tem que dar a essas perguntas? O perigo da gente é ficar respondendo só perguntas que foram feitas em outras épocas, perguntas que não estão mais sendo feitas, e a gente espera que nunca serão de novo, e a gente acabar não respondendo as novas perguntas que se fazem. Então, a teologia ajuda a gente a tomar decisões melhores e novas perguntas, novas questões, novas realidades que nós temos que enfrentar no mundo contemporâneo. Este mundo pandêmico está provocando novas perguntas, porque está trazendo para perto da gente dores e sofrimentos. E perguntas. Para mim, o grande perigo hoje são pregadores continuar pregando as mesmas coisas diante da pandemia com a mesma linguagem. Então, não vai bater. E as pessoas vão dizer, espera um pouco, mas não está respondendo nada. Existem novos gritos, novos sons. Nós precisamos ensinar e pensar numa teologia que esteja muito atento ou atenta a este momento onde estamos. E ter sabedoria de Deus para responder novas perguntas que vão gerar novas respostas, que vão gerar novas perguntas. Há uma recursividade teológica. Que isso vai aprofundando, aprofundando, aprofundando. Por isso o cristão deve estudar teologia. Em terceiro, ele deve estudar teologia, porque estudar teologia irá ajudá-lo a crescer como cristão, como nós como cristãos, né? Compreender mais o plano, a vontade, a verdade de Deus e levar uma vida de maior intimidade com o Criador, com o autor da vida. Descobrir que nós podemos evoluir.
numa vida cristã cada vez mais dinâmica, cada vez mais apaixonada e cada vez mais íntima do Criador. E algo também que eu acho muito importante falar, que é mais humanos, a gente se tornar mais gente, mais humano, né? Esse é o plano do Criador, ser plenamente humano. Tem um teólogo chamado Emil Brunner que dizia que nós só seremos plenamente humanos em Deus. O ser humano foi tão criado para Deus e em Deus, que só plenamente em Deus ele se torna plenamente humano. Sem Deus, sem Cristo, sem a revelação, ele ainda está tateando e procurando o seu próprio endereço, o endereço de si mesmo. E a teologia é esse som, esse eco, que deve ecoar com ações práticas de uma ação de resposta vital no mundo de hoje. Para dizer assim, eu estou aqui porque eu tenho um projeto ligado com o autor da vida. É isso que é estudar teologia, e por isso o cristão deve estudar teologia. Então, finalmente, a pessoa humana é como uma árvore. Eu encontrei isso num livro de teologia. Precisa de duas coisas: direção para cima, para o céu aberto, e enraizamento para baixo, para o interior da terra. Ninguém vive por certo sem esperança, mas também não vive sem memória. A teologia vai sempre exigir que a gente tenha raízes e uma mentalidade crescente. Por quê? Porque o conhecimento, o trabalho da vida é longa, mas a vida é curta. E eu vou dizer uma coisa para todos vocês, alunos, aí, futuros alunos. A vida é muito curta para perder tempo com aquilo que não vale a pena. Mas não há nada que vale mais a pena do que mergulhar na compreensão da vontade e da verdade de Deus para a vida. Porque só isso tem eco eterno. A arte é longa e a vida é breve, então vamos avançar. É isso que eu queria dizer para vocês, por que o cristão deve estudar teologia. Agora, com vocês, Lúcio. Maravilha, meu Deus. Pois uma palavra dessa, uma palestra dessa aí, fica até difícil falar alguma coisa. Tem uma pessoa que levantou a mão aí durante a palestra. Se você tiver alguma pergunta, pode abrir o microfone, o Dr. Silas pode responder para você. Se eu não souber, o Joaquim responde. Ele sabe. Verdade, o Joaquim ele responde. Teve uma pessoa que levantou a mão aí, pode perguntar, ou se tiver alguém que quiser fazer alguma pergunta, pode ficar à vontade, tá bom? Esse é o momento a gente interagir aí com o Dr. Silas, tá? Pode desbloquear o microfone aí e falar quem quiser, fica à vontade. Isso que a doutora Elza está querendo falar. Pode falar, pessoal. Pode abrir o microfone aí. Jurandir conseguiu ficar aí até o fim hoje. Parece que a pastora Marciana pediu, Lúcio. Marciana, pode abrir, pode falar, pastora. Boa noite para todo mundo. Eu só quero agradecer, né, ao Dr. Silas. Eu sou a Marciana, Dr. Silas, sou esposa do pastor Jurandir. E você foi o meu professor na graduação de psicologia na Unifil. E você deu a disciplina de ética. Filosofia e ética. Foi maravilhoso. E eu não esqueço de um texto que você enviou para nós sobre Edgar Morin. Foi fantástico. E agradecer por essa aula de hoje, realmente maravilhosa. E a gente só tem vontade de continuar ouvindo. É isso, obrigado. Agradeço, Marciana, pela sua palavra, e que legal você ligar aí a teologia e a psicologia. E tem
Tem um caminho, um ministério lindíssimo aí pela frente, viu? Verdade. Citando aí uma frase de Edgar Morin que eu gosto muito: tudo que não regenera, degenera. Então a gente tem que tomar cuidado com a teologia. Se ela não regenerar permanentemente, ela vai degenerar. O pensamento também, e a vida espiritual também, né? Então tudo que não regenera, degenera. Então vamos melhorar cada vez mais. Perfeito. Edgar Um Morin. abraço. Eu acho que foi a Maria Ruth Talarico que tinha levantado a mão. Se quiser fazer. Não foi sem querer que eu relei, mas também quero agradecer, né, mais uma vez aí ao pastor Silas, ao professor doutor Silas, né, pela excelente explanação aí, e dizer que eu tenho visto que é um crescimento contínuo na vida do pastor, cada dia melhor. E achei uma bênção, achei assim muito providencial essa explanação inicial aí. Maravilha. Tá bom? Obrigado pela participação, De viu? nada. Rodrigo, quer perguntar alguma coisa? Rodrigo estava falando naquela hora. Aproveita o professor aí, que ele... Boa noite a todos. Estão ouvindo legal? Para ouvir bem. Bacana. Não, também para mim só agradecer. Já tirou todas as minhas dúvidas. Uma das dúvidas que eu tinha escrito aqui no caderno para eventualmente perguntar é que quando eu decidia, às vezes eu postei nas redes sociais, né, o pastor Lúcio compartilhou também, quando a gente fez a matrícula, e algumas pessoas próximas falaram assim, estudar teologia vai mudar, seus pensamentos vão mudar, e começaram alguns tipos de questionamentos, né? E eu falei assim, cara, qual o erro que a gente pode cometer ao estudar teologia? Mas acredito que o pastor Silas deixou bem claro, e uma das coisas que ficou marcada no meu coração foi que tem que estudar na presença do ressuscitado, né? Ter uma vida de oração, para que possa sempre manter a humildade e crescer na presença de Deus. Acho que não teria erro, mas se o pastor Silas quiser falar mais alguma coisa, que pode ter algum erro, para mim seria bacana também. E é um prazer. Muito boa a sua pergunta. Qual é o teu nome mesmo? Eu não peguei. Rodrigo. Rodrigo, o que existe mesmo? Há uma má teologia. E há teologia que... Eu faço essa contraposição do caminho de Emaús para ficar mais claro, né? Porque você vê, eles estavam com uma teologia na cabeça, estava com a gente fala hermenêutica, eles estavam interpretando, a hermenêutica é a capacidade de interpretar, eles estavam com categorias erradas. E é uma forma teológica de pensar, eles estavam concluindo teologicamente. Então, há uma teologia sem o ressuscitado. E, quer dizer, há uma teologia que afasta você do propósito, né? Seria chamado a teologia, pode ser uma má teologia, não sei se seria, pode até existir um outro nome para isso, mas, ou pode ser uma filosofia religiosa, né? Que não tem nada a ver com o que a gente está falando aqui, que é essa categoria teológica, que é sabedoria, que é prática, que é transformadora e que arde o coração. Então, mas é muito importante a gente compreender a importância também da teologia para isso. Eu coloco esse paradigma novo do ressuscitado presente. Mas pensa também a igreja primitiva, quando ela começa a ter conflitos com os judaizantes, eles fazem o quê? Um concílio. Por que fazem um concílio? Para pensar teologicamente, para pensar como vai ser a fé cristã, né? E é onde eles criam parâmetros. Você vê, quem vai teologizar lá são aqueles que estão lá, né? Tanto que Paulo tem problemas teológicos com Pedro, eles precisam chegar a uma teologia boa. Se nós não tivéssemos um Paulo no meio de toda essa história, complicaria. Aí, de repente, você vê uma mulher, Priscila e Áquila, né?
porque eles pensam teologicamente, eles ajudam teologicamente Paulo, ajudam teologicamente os novos pregadores, né? O que eles pensam? Eles pensam uma categoria mais cristã, mais teológica. Eu fico impressionado com isso. Tudo isso Deus fez formando uma boa teologia. Então, a verdadeira teologia nos leva a uma intimidade com Deus. Essa é uma convicção que eu tenho. E tem isso não só a convicção, mas a minha experiência, cada vez mais, no ensino da teologia, como estou sentindo aqui com vocês, eu acho que nós estamos querendo algo que não seja um diletantismo intelectual só, mas algo que envolva a totalidade da vida, e a gente tem uma fé que seja com o coração, com a totalidade do nosso ser, aquela que nos toca de forma incondicional, né? Então, essa pergunta sua é para, mais uma vez, dizer que é isso mesmo que nós estamos pensando. Eu creio que quando eu conheço o Lúcio, né, a visão que ele tem, o Joaquim, essa vontade de ver uma teologia viva, eu vejo que uma teologia com espiritualidade, compaixão pela vida e compaixão por Deus acima de tudo, né? Então, a minha esperança, Lúcio, é que esse curso seja um diferencial à luz disso que nós estamos falando, né? Por isso que eu estou abrindo bem o coração aqui, né? Maravilha, que benção, muito bom. Tem mais 2 alunos aqui que levantaram a mão, vou respeitar a ordem. Valdirene, pode fazer a sua pergunta, se você abriu o microfone. Ah, tá, desculpa, é o Emerson, né? Que tá usando o nome. Tá, pode falar, Emerson. Você levantou a mão, quer fazer uma pergunta? Quero sim, pastor. Desculpa, boa noite tá, a todos. Câmera desligada. Não, fica tranquilo. Eu tentei logar no meu Gmail, mas não funcionou. Aí preferimos voltar para o dela. Dr. Silas, obrigado por tudo que foi dito esta noite. Conversava com o pastor Lúcio hoje à tarde e a gente falava do nível que vai ser esse seminário, né? Esse estudo de teologia. E eu confesso que eu estou ansioso. Eu tenho uma pergunta baseada numa informação que um pastor amigo, ou um amigo pastor, compartilhou comigo numa ocasião. Eu conheci ele quando ele se converteu, aliás, conheci na adolescência, eu presenciei a conversão dele e eu vi o crescimento espiritual desse camarada. Era um homem de muita intimidade com Deus, e ele foi para a faculdade, isso em São Paulo. Então ele estudou em Perdizes, teve como professor o Dr. Shed e outras grandes influências aí da teologia, né? E depois de já pastoreando, ele disse para mim o seguinte: Emerson, a faculdade teológica acabou com a minha vida de oração. Isso é um caso isolado, extremamente isolado, ou o doutor já ouviu, ou já viu, ou já soube de casos assim? O que ele falou? A questão de muita leitura, muitos trabalhos, muito enfoque na letra, nessa profundidade que o doutor está dizendo aí, nesse tempo que falou, e acabou ficando a vida de oração de lado, ou seja, perdeu o espaço para tudo que estava sendo estudado e lendo e buscado. É isso. Eu, durante toda a minha vida, eu vi muito essa preocupação, tá? As pessoas entraram no mundo de uma teologia simplesmente acadêmica e perderam esse link com a fé, sabe? E eu também tive problemas disso daí, né? Houve momentos muito difíceis da vida intelectual. Você está falando eu estudei em São Paulo também, bem perto de Perdizes, tinha muitos amigos ali, né? E eu vi muita gente que virou praticamente um cristão ateu, né? Um ateu cristão, e encontrei muita gente assim.
Mas eu quero confessar para você que eu vou citar um dos meus professores, foi o Shikazu Takiya, né? Se o cara perdeu a fé, ele disse, não perdeu não, ele só descobriu que não tinha, né? Então, o grande problema é que alguns não perdem nada, ele só descobriu que era muito periférico, não havia alguma coisa profunda no coração, né? Agora, sobre essa questão da intimidade com Deus, eu acho que é um momento novo que está acontecendo hoje na teologia. Aí eu vou colocar a minha visão, né? Eu fui fazer um doutorado na Holanda e o que eu propus? Eu propus teologia como sabedoria, teologia que fosse prática, teologia que fosse vital, teologia que envolvesse a totalidade do ser, teologia que fosse não só apenas um conhecimento intelectual, mas ensinar teologia como sabedoria, quer dizer, que envolvesse esse encontro total com a realidade, sabe? Eles ficaram muito impressionados. Você imagina que tinha 11 doutores, teólogos, a Holanda tem dinheiro para isso, né? Eles trouxeram os melhores professores do mundo. Praticamente todo mundo que eu citei na obra, eles convidaram, se estava vivo ainda, né? Só não consegui trazer um Moltmann, por causa da idade, mas eles trouxeram para brigar comigo lá, que eu estava propondo isso daí. Mas isso causou nos professores uma seguinte: como é que você faz isso? Quer dizer, os europeus querem saber como é que faz para você ensinar uma teologia que seja vital, assim, que seja apaixonante, que seja transformadora, né? E é isso que eu tive que responder algumas vezes, porque é isso que eu tenho acreditado e que é possível mudar isso, que é possível mudar isso. E eu espero que essa nossa escola seja isso, seja essa paixão, esse vigor, sabe? Isso vai depender muito de professores que sejam apaixonados por Deus e não só pelo conhecimento, entendeu? A gente já tem vivido isso. Há aulas que a glória de Deus invade a sala, sabe? Para eu ter uma ideia, eu fui assistir uma palestra de Jürgen Moltmann, né, no seminário metodista. Quando ele terminou de falar, a presença da glória de Deus é tão grande que eu lembro que um bispo metodista olhou para mim e disse: mas por que não acontece isso na igreja, né? Falei, mas aqui, ó, tem um sujeito que está conectado com uma teologia viva, isso daí incendiou o ambiente, né? Então é isso que eu acredito, sabe? Eu gostaria que nossa escola fosse isso. Espero que seja, para não ser esse outro jeito aí de apenas ficar fazendo perguntas sem que leve a lugar nenhum. É verdade, essa é uma das propostas nossa, né? Como idealizadores do curso, o pastor Jurandir está aqui presente, realmente fazer essas aulas com esse diferencial, não algo somente teólogo, mas que tenha também, sobretudo, a presença do Espírito Santo, sejam aulas aí cheias da presença do Espírito Santo, né? Tem bastante gente perguntando, Joaquim querendo falar. Deixa eu abrir mais para o Ademilson, mais uma pergunta que ele tem, depois a gente já também passa para o doutor Joaquim. Ademilson, se você quiser falar, você levantou a mão. Ainda não estamos te ouvindo. Agora pode falar agora está dando para ouvir um pouquinho. Está dando para ouvir? Isso. Bacana. Só agradecer aí Está muito baixo. Tá, eu vou trocar então, eu volto. Tá, então tá. Enquanto ele vai trocar ali, doutor Joaquim quer fazer alguma consideração aí? Levantou a mão, só liga o microfone. Isso. Eu me senti um pouco provocado pela pergunta. Né? O cara perdeu a fé fazendo teologia, né? Fazer teologia não é como andar de bicicleta, né? Evagrio Pontico, o Silas citou ele dizia, né, que teólogo de verdade, ele tem que dobrar o joelho. Teólogo de verdade
é um homem de oração. E então, uma outra coisa que eu costumo dizer sempre, é quase a mesma coisa que o Silas disse, mas eu vou falar do jeito que eu falo isso. Eu digo assim, quando me perguntam, né, mas eu vou perder a fé? Aquilo que eu sempre falo é: ninguém perde o que nunca teve, né? Ninguém perde o que nunca teve, né? Então, é complicado. Concordo plenamente com o Silas, né, quando ele fala que a teologia também se faz no caminho, né? E eu me lembro muito bem das minhas aulas de Heidegger, que influenciou muito a teologia sistemática esqueci. Silas, me ajuda aí. Do Tillich? Do Tillich, isso. Né? O Heidegger, ele falava justamente que esse caminho nada mais é do que uma abertura do ser, uma abertura da vida, né? E essa abertura, na verdade, é se lançar num projeto. Às vezes, o que falta é justamente trabalhar com a pessoa que está precisando de ser formada, né? De trabalhar um projeto de Deus na vida dela, né? E o estudo da teologia, ele pode fornecer isso também. E, ao fornecer isso, ele estabelece um critério apaixonante pela teologia, né? Aquilo que o Silas falou no início, né? É algo que não se acaba, algo que não tem fim, falar da teologia. Mas quanta gente que eu não vi nesses anos todos de ensino, quanta gente que eu não vi que chegou, e aconteceu com o Silas também isso, creio eu, que se converteram em sala de aula. É uma coisa apaixonante, né? São pessoas que se colocam justamente na condição de Emaús, se colocam no caminho. Só queria falar isso. Mas a minha frase mesmo que eu queria falar é: ninguém perde o que nunca teve. Completando um pouquinho, pegando o gancho do Silas e o que o Joaquim está dizendo, acho que a verdadeira teologia, quando você fala que houve casos de pessoas que se converteram, além de arder o coração, é aquela que, ao partir do pão, os olhos são abertos, né? Essa é a teologia viva, né, que abre os olhos. E é essa a proposta, né, proposta desse curso. Ademilson, voltou o som aí? Só uma coisinha, o Ademilson, por exemplo, né, nós trabalhamos juntos, né, ele foi nosso aluno, foi aluno do Silas também, então, ele pode até testemunhar coisas assim, né? Doutor, boa noite. Obrigado aí pela recepção. De fato, inclusive, eu tenho para mim a experiência do meu novo nascimento dentro da sala de aula, confrontado pelo saudoso pastor Ari Veloso. Me pegou no cantinho da sala e confrontou a minha religiosidade, e daí então entrei pelo caminho do evangelho verdadeiro, o evangelho dessa graça, né, do nosso Senhor Jesus Cristo. Ademilson, tenta colocar um pouquinho mais perto, vamos ver o microfone. Então eu tive essa experiência do novo nascimento dentro da sala de aula, né? Quando nós falamos, eu tenho ouvido aí, falado assim, a teologia é ruim, né? Na verdade não é a teologia, é o teólogo. Nós temos que repensar isso daí. Tem uma poesia do Mário Quintana que ele diz assim: livrar o povo dos demagogos, sim, mas como livrar Deus dos teogogos?
Essa é a grande questão, porque os teólogos, essa pecinha que usa Deus e a sua palavra, a igreja, para se autopromover, né? Assim como o reverendo Silas colocou de uma forma assim tão magnífica, né? Que faz teologia sem essa paixão, sem essa contemplação, sem essa adoração, sem se curvar diante da cruz de Cristo. É isso que produz aí os teogogos, né? Deus está na mão deles. Então, na verdade, nós precisamos de teólogos que estejam na mão de Deus, né? Eu acho que essa poesia do Mário Quintana ela é de muita valia. Mas olha, teologia e na Unifil e com esses professores teve muita quebra de paradigmas, foi uma bênção. Até hoje eu também sou fascinado pela teologia e quanto mais eu estudo teologia, mais eu fico apaixonado por esse Deus que me ama e que ama o meu próximo. E tem algo muito certo e sério que o reverendo Silas fala, que é a inovação, né? Não deixar a teologia degenerar, mas inovar com as ideias certas, as ideias de Deus. Tá? Então, para vocês que estão ingressando agora, vai fundo. Tenho certeza que o coração de vocês vão ficar avivado, vai pegar fogo. Dr. Joaquim aí, meu Deus, uma aula dele vocês vão precisar de uma semana dentro do quarto para se recompor. Dr. Silas, grande mestre, doutor mesmo. Obrigado, viu? Deus abençoe vocês. Maravilha. Obrigado, Edenilson. A gente já está querendo concluir também, por causa do tempo, né? Deixar aí, essa aula é maravilhosa. Pastor Jurandir, quer completar alguma coisa a respeito disso que foi falado, a respeito também da proposta desse curso, que é realmente ter essa teologia que faz arder o coração? Sim, pastor Lúcio, eu quero louvar a Deus por esse tempo tão precioso, né? Agradecer você, agradecer o professor Silas, também o professor Joaquim e todos que estão participando. E realmente um momento muito especial, essa exposição, professor Silas, que você fez, muito, muito enriquecedora. Eu confesso que aqui, durante a exposição, por várias vezes eu tive vontade de orar, né? Vontade de orar quando você falou dessa associação entre a teologia e a oração, esse paralelo. Então, a gente sente o Espírito Santo nos convidando a orar. E, realmente, essa é a proposta do curso, um conteúdo teológico, mas a espiritualidade que a gente tem realmente percebido, que tem sido dado pouca ênfase, e isso, de alguma forma, tem empobrecido alguns seminários, alguns cursos de teologia que a gente sabe que às vezes são feitos com motivação errada e a gente jamais quer se colocar como os melhores. Entramos nisso na dependência de Deus, debaixo da graça de Deus, mas esse é o nosso desejo, o nosso sonho, aquilo que a gente está aspirando, que a gente tem esse curso nessa linha mesmo, ensinar muito a teologia, mas também procurar formar uma turma que realmente entenda a fé, a espiritualidade, a importância do Espírito Santo nos guiando em tudo. Então, muito feliz mesmo, viu, professor Silas, por essa exposição. Espero que os alunos e os futuros alunos aí ouvindo fiquem aguçados com esse desejo de se inscrever, de matricular-se, de estar conosco. Eu creio que vai ser realmente uma caminhada fascinante essa faculdade, pastor Lúcio e os demais. Lúcio, posso dar um testemunho aqui, à luz do que foi falado?
Gostei muito da palavra, Ademilson, que bom vê-lo aí, viu? E o Ademilson, ele é um apaixonado aí pela teologia, e eu fico vibrando sempre quando você está no meio. E gostei muito dessa colocação, né? O problema não está na teologia, o problema está no teólogo, né? É muito legal isso. Mas eu não sei se era da turma do Ademilson, nós tínhamos uma vez um aluno ateu, e ele foi ateu até o segundo ano, mais ou menos, e um dia, viu, Joaquim, eu estava dando aula, lendo um texto de Karl Barth sobre Deus, e começamos a ler o texto. No meio da aula, ele deu um grito e disse: esse Deus eu quero esse Deus, eu quero crer nesse Deus. Agora sim, agora entendi Deus. Foi um negócio assim tão interessante, porque eu sabia, ninguém sabia que ele era ateu, né? Mas ele tinha dito para mim que ele estava estudando, porque falou: já que eu sou ateu, eu quero saber o que vocês estudam aqui. E no final ele fez um TCC muito interessante. Sabe o tema dele, do TCC? O poder da oração para transformar nossas vidas. Para, puxa vida, um ateu, começando ateu e terminar fazendo um trabalho sobre a oração. Um negócio fascinante. Eu não sei se ele foi para alguma igreja e não, mas alguma coisa aconteceu. Isso numa aula de teologia. Essa foi uma experiência fascinante. Fascinante. Então eu creio que a gente pode não ter medo de nada, nós temos que estar abertos a deixar Deus fazer o que Ele quiser. Coisa linda, hein, gente? Testemunho maravilhoso. Joaquim, quer acrescentar mais alguma coisa? Você está aí doido para entrar, né? Não, tá tudo bem. Eu acho que tá tudo tranquilo. Eu acho que o Silas foi muito feliz. Foi um prazer estar partilhando com o Silas esses momentos aqui. E vamos fazer da teologia uma estrela, né, Silas? Porque para poder brilhar, nós precisamos do oxigênio da oração, né, Silas? Então, vamos em frente. Muito obrigado, Silas, né, por esses momentos contigo. Foi muito bom. Maravilha. É isso aí. Queridos, então, se alguém quiser alguma informação, né, a gente está à disposição, tá bom? Nós tivemos aí, nos 2 dias, mais de 40 pessoas, quase 50 pessoas que entraram, participaram, e agora a gente vai disponibilizar também a gravação dessa palestra de hoje, tá bom? Vocês podem pedir, requerer, a gente vai estar passando para vocês, e esse é só um pouquinho daquilo que nós vamos vivenciar em sala de aula. Bom, doutor Silas, alguma consideração final? Fique à vontade. Estou pronto para começar. Só vocês falarem. Estou apaixonado. Então, eu tô acreditando muito, viu, Lúcio, nesse projeto. Muito mesmo. E não só acreditando, eu estou, assim, muito feliz. Quero dizer que sinto no meu espírito uma paz tremenda e um encanto maravilhoso. E eu creio, isso tudo que nós estamos falando, né? Teologia, espiritualidade, oração, tudo junto, mas de uma forma vital, sabe? Não é aquele negócio, grande teólogo, mas não é espiritual não é grande teólogo. Para mim não existe isso. Para ser bom em teologia tem que ser bom em espiritualidade. É a mesma coisa de falar, viu, Joaquim, que é água, mas não molha, não tem jeito, não tem jeito. Se é água, molha, né? Se é teologia, tem que viver uma paixão por Deus. Então, é isso que é o que eu espero desse curso. Parabéns a vocês pelo projeto e que a graça de Deus, o Espírito de Deus esteja sobre todos e que Deus mesmo esteja chamando todos aqueles que precisam fazer parte desse projeto. O que eu puder fazer, conte comigo enquanto eu puder ajudar, estarei fazendo para a glória de Deus. Maravilha, maravilha. Obrigado a todos. Estamos aí com o tanque cheio, prontos para acelerar. Não é verdade? Vamos tirar uma foto? Bora tirar uma fotinha? Se tiver mais alguém aí com um telefone bom, vamos se posicionar aí para a gente tirar uma fotinha bem bacana. Todo mundo que está fora aí pode aparecer agora. É verdade.
Pode pôr todo mundo aí, né? Isso. Dá para ver todos? Não. Isso, olha só. Olha quanta gente aparecendo aí agora, hein? Maravilha. Se tiver mais alguém com o telefone aí que quiser tirar também, fica à vontade, tá bom? Olha lá. Fazer o registro aqui. Maravilha. Gente, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos. E vamos seguindo com essa teologia que faz arder o nosso coração. Obrigado, doutor Silas, doutor Joaquim, Jurandir, Marciana. Obrigado a todos vocês. Um abraço. Fiquem com Deus. Grato, grato. Abraço a todos. Amém. Abraço.